coração ao recordar se canta, e o meu viver não mais tristeza é. Sabes por quê? Há uma estrada que ao olhar encanta, e o outro lar avisto pela fé. Irei cantando até que chegue o dia. Sei que lá no céu eu chegarei para a cidade, vou com alegria. E a voz de Deus eu ouvirei. Aqui no mundo, há lutas e perigos. Paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais uma escola bíblica online. Glória a Deus por mais esta oportunidade que Deus nos concede de estarmos na sua presença, de estarmos aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. E para nós sempre é uma alegria estar aqui com os irmãos e saber que os irmãos todas as segundas-feiras, a partir das 20 horas, os irmãos estão conectados conosco, compartilhando, dando seu like. Isso sempre é algo maravilhoso da parte de Deus e que nós também temos dito que é uma forma de evangelismo. Por que não dizer assim, né? Imagina, a pessoa coloca ali no seu status, compartilha no grupo da família, e assim então todos podem estar acessando mais este conteúdo poderoso da palavra de Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar a sequência da lição que está tratando sobre os ciúmes. Na semana passada vimos a lição número 10 e hoje então nós vamos estudar juntamente com os irmãos e com a graça e com o auxílio do Espírito Santo esta segunda parte mais detalhada, mais, podemos dizer assim, mais objetiva, né? Pegando mais minúcias a respeito das questões práticas a respeito do ciúmes. Glória a Deus. Vamos estar já de imediato, estarmos orando, colocando diante de Deus esta lição, pedindo que o Espírito Santo de Deus possa falar conosco de uma maneira muito especial por meio desta lição de hoje. Glória a Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, por mais esse dia, por mais esta oportunidade, Deus, que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Senhor, estudando a Tua Palavra, vendo este assunto tão importante, ou todos estes temas, na verdade, Senhor, que a Tua Palavra nos diz que aqueles que praticam as obras da carne não herdarão o reino dos céus. Senhor, nos ajuda, nos concede a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, que o Teu Espírito possa me usar aqui, Senhor, nesta aula, e depois, Senhor, ainda usar cada um dos professores que estarão, Senhor, vendo esta lição, Senhor, que serve como material de apoio para ministrarem nas suas congregações, Senhor. Usa os Teus filhos e promova, Senhor, a unidade da igreja por meio deste estudo sistemático da Tua Palavra. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, vamos ler aqui então os versículos, o texto base da nossa lição. Lembrando que estamos com uma nova edição, já estamos acho que na quarta aula falando a respeito dela. Não, essa aqui na verdade é a terceira, né? Falando a respeito dela, que é importante que os irmãos adquiram essa revista, porque ela foi totalmente revisada e ampliada. Então, se os irmãos têm a revista ainda, que é o fundo da nossa aula, os irmãos adquiram essa revista aqui, porque é algo maravilhoso da parte de Deus. Amém? Glórias a Deus. Vamos então estudar a lição número 11, lá na página 114, os irmãos que quiserem acompanhar a leitura, os irmãos podem assim fazer.
vamos ler aqui alguns versículos da palavra de Deus e já vamos estar então apresentando, lecionando para os irmãos a nossa lição de hoje. Glória a Deus. O texto base da nossa lição, meus irmãos, está em Romanos capítulo 13 e o versículo 3, que diz, 3:13 de Romanos: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Agora temos mais 2 versículos da leitura em aula. O primeiro está a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 2 e 3, que diz o seguinte: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores do que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Glória a Jesus. Agora o último versículo está lá em Filipenses, irmãos. Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6, diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, na lição anterior, na lição passada, na lição número 10, nós iniciamos o assunto a respeito dos ciúmes. E é muito interessante, irmãos, nós observarmos isto e como é tremendo o estudo da palavra de Deus, né? Olha só que interessante isso. Quando Deus criou o ser humano, Deus criou em Adão, colocou em Adão, Deus deu uma atribuição para Adão, melhor dizendo, que era para ele cultivar e guardar o jardim do Éden. Esta palavra, guardar, esta palavra é a palavra do grego zelos, que é a pessoa que tem, então, o sentimento que faz a pessoa guardar, ter um cuidado extremo por alguma coisa. Então, veja, esse desejo é um desejo, um sentimento legítimo, né, o sentido de ter zelo, de ter cuidado sobre alguma coisa. E aí nós citamos também o exemplo de Jesus. De Jesus, quando Jesus entrou no templo e viu os cambistas que estavam ali fazendo a casa de Deus uma casa de negócio, a Bíblia diz que Jesus se encheu de um zelo, de um cuidado extremo pelo templo, pelas coisas de Deus, que Jesus fez uma espécie de um chicote, a Bíblia chama de azorrague, e Jesus espantou ali, a Bíblia diz que ele derrubou as mesas, espantou os animais, correu os cambistas que estavam ali, porque a Bíblia diz então que os discípulos disseram que o zelo do Senhor o consumiu. Então Jesus estava tendo aquele cuidado, Jesus não entrou na carne, Jesus não estava irado no sentido, a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis, né? Jesus se irou e pecou. Não, Jesus estava tendo zelo, esse foi o zelo que consumiu Jesus, pelo fato de ver aquela situação em que estavam transformando a casa de Deus em uma casa de negócio, por meio daqueles cambistas. Agora, então, onde que está então a origem dos ciúmes? A origem dos ciúmes é esta corrupção deste zelo que por meio do pecado, né, gerou no ser humano. Então veja, Deus colocou no ser humano esta capacidade de ter este zelo, este cuidado extremo, por as coisas que Deus assim designou. Agora, com a corrupção do pecado, isto fez com que se perdesse esse zelo por alguma coisa que Deus tinha estabelecido, e esse zelo, então, agora foi atribuído a coisas, a pessoas, e assim, então, se originou os ciúmes, que é esse zelo em aspecto negativo. E aí a lição anterior, meus irmãos, a lição passada, deu um exemplo maravilhoso, ilustrativo, que nos mostra muito bem essa diferença dos zelos positivos e dos zelos negativos, ou seja, os zelos positivos e os ciúmes, né, esta corrupção da natureza humana que gerou
estes ciúmes, que é aquele exemplo de uma criança. Olha só, imagine isso, uma criança, um menininho, quem sabe o seu filho está lá brincando, sozinho, tem lá com ele 10 carrinhos. Ele está brincando ali, né? Aí chega lá o primo dele, priminho, para brincar juntamente com ele. E quando o priminho vai, ele tem 10. Aí o priminho vai pegar um carrinho para brincar e ele, não, isso aqui é meu. Isso aqui, não, ninguém mexe, isso aqui é exclusivo meu. Não vou deixar que ele brinque com esse carrinho. Então veja, qual é a ação dele, né? O que levou ele a fazer isso? Foi os zelos negativos, ou seja, os ciúmes. Ele ficou com ciúmes, ter aquela exclusividade própria sobre aquele brinquedo, de forma com que não deixou o seu priminho brincar com aquele. E ele tinha 10, não era por falta de. Não, ele tinha esses 10. Agora esse é o exemplo, então, do exemplo dos ciúmes do zelo negativo. Agora o zelo positivo. O seu priminho vai brincar, ele disponibiliza todos os demais carrinhos ali para que o seu priminho possa brincar, mas aí ele vê que o seu priminho está destruindo com o carro, está destruindo com os seus carrinhos, caiu uma roda, caiu um farol, caiu alguma coisa, e aí ele já se alerta, toma todos os carrinhos e sai da brincadeira, né? Deixa o outro lá chorando. O que é isso? Isso é um zelo já positivo. Ele não está tendo um ciúmes no sentido de ter uma exclusividade, mas está tendo zelo para que não seja quebrado, seja destruído com os seus bens, né? Entre aspas. Então veja, aqui então a gente aprendeu essa questão dos zelos positivo, né? Quando a gente tem esse zelo, este cuidado extremo sobre alguma coisa, e vimos então esta origem dos zelos negativo, que é os ciúmes. E aí nós finalizamos então a aula passada, irmãos, falando a respeito das formas como os limites divinos são ultrapassados. Então, no momento em que Deus estabeleceu que nós tenhamos zelo positivo, este cuidado extremo sobre algumas coisas determinadas na palavra dele. Agora, nós vimos quando que isso é ultrapassado, quando uma coisa deixa de ser um zelo positivo e entra para um zelo negativo. Quando que uma coisa deixa de ser um zelo positivo e entra para a obra da carne chamada ciúmes. Nós vimos que então, que quando uma pessoa ela deseja ter uma conquista somente pelo prazer da conquista, quando uma pessoa tem um direcionamento deste cuidado por alguma coisa, para alguma coisa que é pecaminosa, e quando o objeto deste zelo são pessoas. Então, veja, esses 3 pontos são as formas com que sai deste limite, destes zelos que Deus estabeleceu para o ciúmes. Então, no momento que a pessoa então, ela quer conquistar, ela deseja alguma coisa somente pelo prazer de conquistar, que foi o que vimos na lição passada, né? A pessoa, por exemplo, ela quer comprar alguma coisa, não porque ela tem necessidade, mas somente pelo prazer de conquistar. Quando uma pessoa, ele vê uma propaganda lá que a lição nos dá esse exemplo, né? O carro que todo empresário deve ter. Ele já tem o carro, já tem um bom carro, mas ele vai desejar comprar aquele carro somente por esta conquista, porque, olha, ele é empresário, ele precisa ter, seja uma falsa necessidade criada pelo sistema mundano que levou ele a adquirir. Então, veja, esses são todos aspectos em que esse limite dos zelos é ultrapassado e isso entra, então, nos ciúmes. Então, na lição passada, nós vimos só este aspecto desse limite divino quando ele é ultrapassado, né? Agora nós vamos ver, então, na lição de hoje, quando o direcionamento dos zelos é pecaminoso e quando o objeto dos zelos são pessoas. Isso, então, nós vamos ver na nossa lição de hoje. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, então.
O ciúme carnal, tópico 1 da nossa lição de hoje, o ciúme carnal caracterizado pelo direcionamento contrário à palavra de Deus. Como identificar a manifestação do ciúme carnal? Então, quando a gente vai conseguir descobrir, como vamos conseguir identificar nas nossas vidas, irmãos? Quando eu estou tendo este cuidado extremo, né, estes zelos que Jesus teve lá no templo, e quando eu estou, né, praticando a obra da carne de ciúmes. Quando que isto vai ocorrer? Né? Agora, olha só. Como a gente vai identificar? Com base no quê? A lição está nos dizendo. Olha só. Sempre que o desejo de emulação, ou seja, sempre que a pessoa tem aquele sentimento de tentar se igualar ou ser mais que os demais, né, e que é o desejo de emulação, ou o desejo de conquista for direcionado para algo contrário à vontade de Deus, aí vai ser então uma maneira de nós identificarmos que aquilo é uma obra da carne e que precisa ser rechaçado, é ciúmes. Então, quando uma pessoa então, ela tem esse sentimento que leva a tentar a se igualar ou superar alguém, né, ou for um desejo de conquista em algo contrário à vontade de Deus, contrário à palavra de Deus, isso é ciúmes, isso deve ser então combatido, deve ser então rechaçado, deve ser então identificado, e a gente vai, né, isso aqui não agrada a Deus, isso aqui é uma obra da carne. E é importante, irmãos, esta identificação, né, por meio da palavra, do conhecimento da palavra de Deus. Quando a gente entra dentro deste assunto, desse viés, eu gosto sempre de dar um exemplo ilustrativo para que os irmãos entendam a importância deste conhecimento, né? Por exemplo, há um tempo atrás nós íamos junto com a capelania ali no presídio, aqui na presídio central, em Charqueadas, e ali tem os detectores de metais. Então, coisas mínimas, né? A alma do sapato, a fivela do cinto, a aliança, né? Alguma outra coisa que tem alguma coisinha de metal, tu passa naquele detector e ele já vai acionar ali, informar o guarda que está ali de plantão que você está com alguma coisa de metal. Então, veja, se não tem aquele detector, a gente nunca ia conseguir identificar. Tem coisas que a gente vai identificar, por exemplo, né, tem aqui a aliança, o cinto, né, são coisas que a gente consegue identificar. Mas, às vezes, no sapato, talvez tivesse que tirar todo o sapato, né, desmanchar o sapato para ver onde é que estava ali algum ponto de metal ali que identificou naquele aparelho. Então, vejam, irmãos, quando essa identificação que nós estamos falando é por meio deste conhecimento. Assim como sem aquele aparelho, aquele guarda não consegue identificar se eu estou com alguma coisa de metal, sem o conhecimento da palavra de Deus eu não vou conseguir identificar. Eu estou sem base, eu estou sem parâmetro. Mas veja, aí que nós devemos glorificar a Deus, aleluia, pela superintendência de ensino, por toda a equipe que trabalha, né, junto a nos dar esse conhecimento da palavra de Deus, é exatamente para isso, irmãos, para que a gente consiga identificar, a gente ter né, na nossa vida com Deus, nós temos este identificador, não de metais, mas identificador de pecado, identificador de obras da carne, que toda vez que a gente pratica, a gente passe nele, ele apite, ele acione e nos informe. Aleluia, glória a Deus. Então veja, aqui Deus está nos mostrando isso. Deus está nos dando este identificador de ciúmes. Quem sabe até hoje nós não tínhamos, eu não tinha, os irmãos não tinham ainda esse identificador, mas hoje Deus está nos dando esta identificação, de como identificar então estes ciúmes. Então, por meio do quê? Do desejo de emulação, sentimento que leva alguém a tentar a se igualar ou superar alguém, ou esse desejo de conquista, quando ele é direcionado por alguma coisa que é fora da palavra de Deus. Recebe aí esse identificador de ciúmes do céu,
Aleluia, glória a Jesus. Agora nós vamos ver, meus irmãos, casos mais práticos, podemos dizer assim, até cotidianos, em relação aos ciúmes. Então, exemplos desses tipos de ciúmes, que assim, então, fazendo, a gente vai conseguir identificar. Assim como eu identifiquei que o anel que o anel aciona lá, que eu devo tirar o anel, que eu devo tirar o cinto, quando eu preciso entrar lá na nossa igreja, lá no presídio, lá na quarta do B. Aqui nós vamos identificar, então, estes metais, né, esses ciúmes que devem ser removidos da nossa vida. Então, o primeiro caso aqui é o exemplo de cobiçar o cargo de outro na igreja. Então, veja, a pessoa que ela tem um desejo, ela tem esse desejo, né? Um desejo, olha só, ela está cobiçando o cargo de outra pessoa na igreja. Então, veja, esse é um sentimento de ciúmes. Aí vamos para o nosso aparelho identificador lá, né? O que ele vai nos dizer? O desejo de emulação, né, de se sentir como aquela pessoa maior do que ela, ou a conquista que não foi aquilo que Deus estabeleceu. Então, veja, o desejo dele não é um desejo, por exemplo, de ser usado por Deus, de ganhar almas, um desejo de cumprir com o chamado que Deus estabeleceu. Por exemplo, se Deus chamou, tem um ministério pastoral para a sua vida, ou evangelístico, ou de mestre, enfim. Não é isso que está motivando ele, mas só por aquele desejo de conquista, de ser como aquela pessoa, ou estar no mesmo nível, ou no caso ser maior do que aquela pessoa, esse desejo de emulação, aí entra também os ciúmes. Então, quem sabe seus irmãos tinham essa ideia que ciúmes era somente esse cuidado extremo por alguma coisa que a pessoa já tem, né? Então, por exemplo, a pessoa às vezes tem ciúmes do seu carro, por exemplo, né? Não deixa a esposa dirigir, enfim. Não, mas também está numa coisa que a pessoa deseja adquirir, né? Deseja conquistar. Então, esse caso é o caso que a pessoa, então, ela quer o cargo, cobiça o cargo de outro na igreja pelo fato daquela conquista, daquele desejo dela simplesmente por uma obra da carne, por uma questão carnal. Agora, olha só um exemplo, olha só a questão correta, né, agradável a Deus que deve ser feita. Então, eu não quero estar em determinado cargo na igreja exatamente por fato de estar naquele cargo, mas porque eu sinto uma chamada, eu sinto um desejo, uma coisa tremenda de Deus para cumprir com o chamado que Deus tem para a minha vida, né, ou para as nossas vidas. Então, vamos supor que algum irmão aqui me veja dando aula e diga, como eu tenho um desejo assim, de ser um professor da escola bíblica, porque isso ferve no meu coração. Eu compro livros, enciclopédias, estou sempre meditando na palavra de Deus, estou sempre focado, não perco uma escola bíblica, eu sinto esse chamado de Deus, eu desejo ser um professor. Para quê? Para cumprir com o chamado de Deus. Aleluia. Então veja, isso é algo legítimo de Deus. O próprio Deus, né, colocou em nós esse desejo para que a gente possa conquistar. Nós já vimos isso na lição passada, né? Aquele versículo diz, conquistar aquilo pelo qual eu fui conquistado. Esse desejo de Deus de nós estarmos, então, fazendo aquilo que Ele quer que nós façamos. O segundo exemplo desse tipo de ciúmes, imitar a aparência de outro obreiro buscando receber algum reconhecimento, né? Então, veja, ele olha para aquele irmão, né, para aquele obreiro, aquele pastor, né, e vê toda a forma com que Deus usa ele, quem sabe Deus usa ele em cura, Deus usa ele na palavra, dá uma revelação profunda da palavra de Deus. E ele deseja ser como aquele irmão, não para ser, veja, no mesmo aspecto do cargo, né, no mesmo viés do cargo. Ele quer porque aquele irmão, frequentemente, quem sabe, ele é elogiado, ele recebe bastante convites para pregar, né? Ele recebe um destaque maior e normal por conta
consequência do chamado que Deus tem para a sua vida. Então aquela pessoa então procura fazer o quê? Procura imitar, às vezes, né, usa o penteado de cabelo igual, as mesmas roupas, mesmo estilo de roupa, mesma forma de roupa, às vezes a mesma passada, né? Mesma passada igual, a voz, o jeito de falar, a entonação da voz, veja, tudo com o objetivo de fazer com que se torne parecido, esse desejo, né, desta emulação de ser parecido com aquele obreiro, mas veja, não com os aspectos positivos, espirituais, de ser usado por Deus, né, de cumprir com o chamado. Não, ele vai estar ali puramente, né, com esse desejo também de ser reconhecido e de ter aquilo que aquela pessoa tem em âmbito natural, em âmbito normal, sem nenhum aspecto espiritual, né? Aí veja, aí que o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, quando a Bíblia fala que nós podemos ser, o apóstolo Paulo dizendo, olha, vocês podem me imitar, me imite naquilo que eu imito Cristo. Glória a Deus, aleluia. Então, naquilo que eu imito Cristo, vocês devem me imitar. Ou seja, então não buscando, olha só, irmãos, aparências naquilo que é físico na vida deste obreiro, mas verificando naquilo que é espiritual. Ou seja, vê aquele irmão, Deus usa esse irmão, né? Deus usa ele na palavra, Deus usa ele em cura, mas o que ele faz? Observa a vida, imita ele, vai ver, todos os sábados ele está na consagração. Jejum pelo menos 2 vezes por semana, está sempre em contato, quem sabe se levanta 1 hora antes, todos os dias, para estar em contato com a palavra de Deus, faz os devocionais, está sempre meditando, né? Vai no trajeto do seu carro, vai ou está no ônibus lendo a Bíblia, está sempre procurando no retiros, está sempre envolvido nas coisas que a igreja está promovendo, em promoções espirituais que a igreja está realizando. Aí sim, nisto eu devo imitar. Nisso, agora não em questões físicas, em questões, né, naquilo que perdeu a sua essência, a pessoa então deixa ser contaminada pelos ciúmes. Amém? Muito bem. O próximo exemplo que a lição está nos mostrando é cobiçar o bem de outra pessoa. Então ele vai cobiçar o bem de outra pessoa neste mesmo sentido, que a pessoa tem, por exemplo, um carro lá, né, tem um Versa, é o meu carro, né? Aí ele vai cobiçar, não, eu quero ter um carro, eu preciso ter um Versa, igual do irmão Paulo, eu preciso ter esse carro. Então veja, irmãos, aí que está esse identificador que nós recebemos de Deus aqui hoje, né? É exatamente isso, de a gente conseguir identificar, veja, o que está me motivando nesse caso? O correto, alguém pode olhar meu carro e desejar ter um carro, pelo quê? Pelos benefícios que o carro vai me gerar, né? Facilidade. Hoje nós estamos vivendo aí uma onda terrível de calor, né? Então, veja, a pessoa não vai precisar ficar, né, esperando o ônibus, às vezes perde o ônibus, chega atrasado nos seus compromissos. Ou seja, tem vários benefícios que traz, né, ter um carro. Então, agora, isso são coisas legítimas, coisas boas, que devem ser até motivadoras, né, de certa forma. Agora, a pessoa querer ter um carro, somente aquele carro específico, aí a Bíblia já está dizendo que isso é uma obra da carne, é um pecado. Por quê? Êxodo 20:17. Não cobiçarás a casa do teu próximo e não cobiçarás coisa alguma que pertença ao teu próximo. Êxodo capítulo 20 e o versículo 17. Então, veja, Deus está expressamente, a Bíblia está mostrando isso, para não cobiçar nada que é do próximo. E agora o link, né, com a nossa revista, com o tema, com o assunto principal, obviamente, da nossa lição, nossa revista, é o quê? As obras da carne. Então, veja, isto é um exemplo típico da obra da carne. A pessoa está cobiçando. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a Bíblia está mostrando o quanto isto é pecado e o quanto isto desagrada a Deus.
O outro exemplo que a lição está nos mostrando, meus irmãos, é cobiçar a posição profissional de outra pessoa. Então, a pessoa está trabalhando, tem lá o seu gestor, o seu gerente, e ele fica pensando assim, né? Como seria bom se esse gerente fosse demitido? Eu queria estar no lugar dele. Então, veja, ele está com aquele desejo de conquista. Né? E às vezes tem o caso do salário, né, que é o principal, mas às vezes está mais forte o desejo de conquista do que o desejo de ganhar mais. Veja como é forte, irmãos, a obra da carne. Porque, vejamos, uma das questões que envolve a obra da carne, que a obra da carne ela não é uma questão racional. Né? Não é uma questão racional. Por exemplo, nesse caso aqui que falamos, né? O desejo de estar numa posição, né, para ser igual a alguém ou para ter mais do que alguém. Veja, a pessoa estar ali, às vezes, como eu falei, nem pensando no salário. Ela quer aquela conquista, aquilo que vai, né, vai inflar ela, que vai mexer com o ego dela em relação a estar naquela posição, ao estar naquele cargo. Nem por uma questão racional. E assim também em outras obras da carne nós vemos claramente isto, né? Esta questão não racional, mas puramente carnal sobre determinada coisa. Agora, veja, o errado é a pessoa desejar estar naquela posição, naquela loja, naquele lugar, na posição daquele gerente específico. Agora, se a pessoa deseja assim, olha, eu quero ganhar mais, eu quero ter uma ascensão profissional, aí, cumprir com o plano de carreira da empresa, eu quero aí fazer um plano de trainee, enfim, assumir alguma loja, alguma coisa. E ele vai orar, dizendo, Senhor, que seja aberta uma outra filial, seja aberta uma outra loja, para que eu possa, né, que abra uma vaga ali para que o Senhor possa me abençoar. Então, olha que coisa maravilhosa, irmãos, é isto. Quando eu medito com os irmãos aqui, me recordo de José, que a Bíblia diz que ele estava, normalmente, o que acontece? A pessoa vai galgando posições, né? Então, por exemplo, a pessoa vai indo, se era um auxiliar de vendas, depois se torna vendedor, se torna supervisor, né? Vai subindo, até chegar num cargo gerente, de gerência, de gestor, enfim. Mas a Bíblia diz que José não. José saiu na última posição do Egito, de escravo, se tornou governador. Aleluia, glória a Deus. Olha que coisa tremenda, irmãos. É o que Deus pode fazer quando alguém ora, quando alguém não se deixa contaminar-se pelos ciúmes, né, por esses desejos que Deus não estabeleceu para a sua vida. É interessante isso, porque eu tenho certeza que José nem pensava, nem tinha pensado nesta possibilidade, ainda mais na condição que ele estava na prisão. Ainda com Potifar, ele poderia, quem sabe, né, pensar mais alguma coisa. Quem sabe eu poderia aqui assumir ali alguma área ali dentro do Egito, né, mas não governar todo o Egito. Quem sabe alguma área dentro do Egito, mas não todo o Egito. Mas veja, quando a pessoa não está com o seu coração cheio de ciúmes, mas está entregue em Deus, entregue na vontade de Deus, Deus faz coisas, né, que a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus, aleluia. E por fim, então, o último exemplo que a lição está nos dando, meus irmãos, é desejar coisas mundanas que contrariam a palavra de Deus ou entristecem o Espírito Santo. Então vejam, irmãos, que a Bíblia nos mostra muito claramente isto, que o mundo jaz no maligno. Então, o diabo, por meio do mundo, cria N situações, cria N coisas, né? Situações não, N coisas que podem fazer com que a pessoa, então, deseje aquilo, né? Deseja aquilo de alguma forma, veja, fora de um parâmetro espiritual, porque aquilo é uma coisa carnal, mundana, e também fazendo com que isso, então, seja... faz com que a pessoa entristeça o Espírito Santo. Então, podemos citar várias coisas, mas o que me chamou mais a atenção assim, nessa avaliação a respeito das coisas do mundo
as coisas mundanas, né? É que o mundo, por exemplo, hoje tem pregado a respeito de um estilo de vida. Então, um estilo de vida de ostentação, um estilo de vida de vaidade, né? Um estilo de vida que a pessoa tem que, mais do que ser, tem que ter, né? Então, veja, se o crente não se cuidar, quando tu está com um estilo de vida mundano, desejando um estilo de vida, quem sabe infeliz com aquilo que Deus te deu, ingrato com aquilo que Deus te deu, exatamente pelo fato de desejar um estilo de vida mundano. Um estilo de vida aparente, um estilo de vida, né, que vai aparentar estar por cima, aparentar estar como os demais, mas está entristecendo o Espírito Santo. Então, veja, nós vimos estes 5 exemplos aqui, irmãos: cobiçar o cargo de outro na igreja, imitar a aparência de outro obreiro, buscando receber o reconhecimento, cobiçar o bem de outra pessoa, cobiçar a posição profissional de outra pessoa, e também vimos aqui, então, esse desejar coisas mundanas que contrariam a palavra de Deus ou entristecem o Espírito Santo. Agora vem a parte, né, extremamente importante da nossa lição de hoje, que é a chave para mortificar. Então, veja, nós identificamos, né? Identificamos quais são as obras da carne, quais são, na nossa vida, né, por meio, nós temos este aparelho de identificador de ciúmes. Agora citamos aqui os exemplos de como, né, de onde eles podem ser identificados. E agora nós vamos ver esta chave para mortificar esta obra da carne, ou seja, como nós vamos remover isso da nossa vida. Como nós vamos remover? Trazendo para aquele exemplo que eu trouxe para os irmãos do identificador de metal, eu lembro que eu tirei a aliança, né, tirei o cinto, mas não tinha tirado o sapato. Quando eu passei, tive que tirar o sapato. Então nós estamos nesse processo, nós já identificamos, algumas nós já identificamos, né, as coisas principais de ciúmes. Agora, como fazer isso? Eu sei como tirar um sapato, mas como nós vamos tirar estes ciúmes da nossa vida? Estas coisas que... eu gosto muito de uma expressão, irmãos, que um líder meu da juventude usava, que é a seguinte, que a pessoa, ele usava assim, que a pessoa muitas vezes ela é assaltada por um sentimento. O que é um assalto? A pessoa que ela é assaltada, ela quis ser assaltada, sim ou não? Obviamente que não. Ela foi surpreendida e foi assaltada. Então, muitas vezes a gente pode ser assaltados por um sentimento de ciúme sobre determinada coisa. E isso, o ser assaltado, a gente não tem culpa de ser assaltado. É um sentimento, às vezes é um pensamento, um desejo que brota, que a gente às vezes nem sabe o porquê que surgiu, se veio do diabo, se é uma obra da própria natureza corrompida humana, a gente não consegue nem saber disso. Mas fomos assaltados. Né? A pessoa, quem sabe, olhou ali, viu lá, anunciaram lá, o irmão é superintendente dos cavaleiros. E a pessoa foi assaltada. Eu quero ser um superintendente um dia de alguma coisa. Eu desejo, eu também quero que algum dia alguém me chame de superintendente. Ao estar junto da presidência, da mesa diretora, a pessoa foi assaltada por aquele sentimento, né, de ciúmes. Não por um propósito espiritual, mas simplesmente por isso. Então, veja, o que a pessoa deve fazer? Veja, a pessoa deve, primeiro, entender que foi assaltada e batalhar em relação a isso. Estar em luta com Deus sobre aquela questão, porque senão a pessoa vai ser contaminada, e aquele, quem sabe, aquilo que começou como um pensamento já se torna um desejo, se torna já uma obsessão, um desejo forte, intenso de conquista, que a pessoa então vai entrar, quem sabe até mesmo por um aspectos carnais de alcançar aquele objetivo. E a expressão aqui da nossa lição é a luta de Jacó. Como foi? Eu fiquei meditando, mas como foi a luta de Jacó? A luta de Jacó foi uma luta intensa. Foi uma luta, não foi tentativas, por exemplo, ele lutou 2, 3 vezes, desistiu. Não, ele lutou até conseguir a bênção, até conseguir a vitória. Aleluia, glória a Deus, a luta de Jacó. Como nós vamos então obter esta chave para mortificar a nossa carne, então, em relação aos ciúmes, é
nós temos essa luta de Jacó. Quando fomos assaltados por esse sentimento, ou já identificamos. Então, teve 2 casos. Quando a gente identifica, ou outro caso que nós não temos os ciúmes mais, foi identificado na nossa vida isso. Né? Então, veja, o primeiro caso, eu identifico coisas que eu estou fazendo, tá? E tenho casos que poderão ocorrer. Então, é este caso, né? A pessoa, por exemplo, citar um exemplo dentro, né, da área do ensino, né? A pessoa vai lá, recebe uma oportunidade para ministrar um estudo no retiro geral de ensino. E aí fica lá outro professor, mas eu também queria ministrar um estudo também, eu tenho um estudo lá tremendo. Foi assaltado. Então, tanto naquilo que a pessoa já está fazendo, quanto naquilo que ela vai ser assaltado, deve haver essa luta de Jacó. Lutar com o Senhor para que Ele encha o nosso coração de amor. Então, qual é esta chave para a gente conseguir mortificar os ciúmes? O primeiro, amar o nosso irmão. E o segundo, não amar as coisas do mundo. E por que esses dois aqui? Por que esses 2 pontos, né, de como nós conseguimos mortificar os ciúmes? O primeiro, por quê? Porque no momento que eu amo o meu irmão, eu não vou amar nada que é dele, porque eu amo ele. A Bíblia diz em Romanos 13:9, né, que nós devemos amar o próximo como a ti mesmo, amar o próximo como a nós mesmos. E aquela palavra maravilhosa da palavra de Deus, Romanos capítulo 12, vamos ler. Hoje eu trouxe a minha Bíblia aqui de leitura, ela é mais, outra vez eu trouxe aqui junto uma Bíblia que ela é mais de estudo, já não estava tão familiarizado, me perdi aqui, mas agora estamos eficientes aqui na leitura. Olha só, Romanos 12:15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Glória a Deus. Então, veja, esse é o princípio de nós conseguirmos obtermos esta vitória de mortificar os ciúmes. O primeiro, amar o nosso irmão. Então, vamos amar o nosso irmão como nós mesmos, praticando isso. Aí, quando a gente ama, a gente consegue se alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. Agora, se nós estamos com os ciúmes, a gente consegue se alegrar com aqueles que se alegram? Não consegue. E aí inverte, né? Tu vai ficar triste quando o outro se alegra. Olha só que interessante isso, né? Quando a pessoa está tomada pelos ciúmes, ela vai fazer o contrário. Ao invés de ela se alegrar com os que se alegram, ela vai se entristecer quando aquele que se alegra. E depois, quando o outro vai chorar, ela vai se alegrar com a tristeza do outro. Né? Então, veja como é isso, né? O que vai gerar os ciúmes. Né? Ele vai ficar triste quando o outro se alegra e vai ficar alegre quando o outro ficar triste. Mas quando nós amamos ao nosso irmão, aí bloqueia aquela ação de ciúmes. Eu não vou cobiçar aquilo que ele tem, porque eu amo ele. O segundo ponto, então, para nós mortificarmos, a chave para mortificarmos os ciúmes, é não amar as coisas do mundo. Porque a Bíblia diz que aquele que é o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, como eu vou querer cobiçar uma coisa que eu não amo? Né? Então, veja, o diabo pode criar coisas, aquilo que ele quiser criar, mas eu não vou amar, eu não vou conseguir desejar, porque eu não amo as coisas do mundo. Eu amo as coisas de Deus. Então, se eu conseguir esta graça, essa luta com Deus de não amar as coisas do mundo, pronto, ali vai estar então esta grande vitória para que eu consiga mortificar os ciúmes na minha vida. Glória a Deus. Agora nós vamos entrar aqui num aspecto bem interessante da nossa lição, que são as questões que envolvem os ciúmes em âmbitos, em 4 âmbitos, né? O familiar, conjugal, entre amigos e hierárquico, que está incluído então o patronal e o pastoral. Olha só o que diz a nossa lição. Deus nunca ordenou que o homem dominasse outro homem, mas a sua vontade é que os homens o adorem e sigam a sua vontade.
Assim, sempre que alguém olhar outra pessoa como possessão sua, independente da intensidade, estará agindo na carne. A manifestação desse tipo de ciúme se dá nesses aspectos, ou seja, familiar, conjugal, entre amigos e hierárquico. Então veja, Deus nunca ordenou que o homem tivesse esta posse, esse domínio sobre o outro homem. Mas, veja, esta questão, veja, do zelo, né? Voltamos lá para o início. Deus colocou o zelo no ser humano para que, por exemplo, de Adão, ele guardasse, tivesse o zelo, esse domínio sobre o jardim para cultivar, para guardar, esse cuidado extremo que Deus estabeleceu. Ora, com o pecado, este zelo dado por Deus foi direcionado, agora não para as coisas de Deus, mas foi direcionado para alguma coisa ou para pessoas. Então vamos supor que Adão ali tivesse algum apego, um zelo por alguma árvore que não a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Ele dissesse para ela, Eva, desta árvore aqui, só eu vou comer. Isso aqui é meu. Pode pegar, mas essa aqui é minha. Pode pegar todas as outras árvores, mas esse fruto aqui é meu. Dessa árvore que não é. Então, ali já está deixando de ser o zelo. O zelo que direcionado por Deus, mas direcionado a alguma coisa, neste caso, aquela árvore específica. Né? Então, agora nós vamos ver, então, os ciúmes por pessoas. O primeiro, então, é o ciúme familiar, que é o caso mais comum, é quando um pai ele se sente dono do filho. Ele se sente como se o filho fosse um objeto. E assim ele trata aquele filho, né? Há um tempo atrás eu estava olhando um vídeo que falava sobre a geração canguru. Que a geração canguru era o fato de pessoas que não queriam sair de casa. Então, exatamente tratando disso, né? Então, por exemplo, o canguru, né, que leva o filhote, tem aquela bolsa ali que o canguru leva o filhote. Imagina, né? Então, o filhote, né, o filho que não queria sair de casa. Mas agora esse caso aqui não é a geração, não é o canguru que quer ficar dentro da bolsa, né? Mas é a mãe que quer manter o canguru. O canguru deve viver a sua vida, quer crescer, quer ter a sua própria família, né? Mas a mãe quer pegar aquilo, ela se sente dona daquele canguru, entre aspas, e quer colocar aquele canguru, quer manter sempre aquele canguru consigo. E assim, então, prejudicando e não fazendo aquilo que Deus quer. Então, veja, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Então, qual é o propósito principal de um pai, né? Veja, olha só, ver nos filhos, né, que estejam satisfeitos na vida deles, as necessidades de salvação, educação, orientação, alimentação, saúde e abrigo. Então, veja, o pai sempre procurando suprir estas necessidades dos filhos, não com um desejo de ciúmes. E o que leva, quais são as atitudes desses pais que têm estes ciúmes pelos seus filhos? Olha só, medo de perder o espaço na vida do filho, ou seja, né, o filho está fazendo faculdade, está trabalhando, já não tem mais aquele tempo, né? Ou até mesmo aquele filho casa, ele já obviamente não vai ter mais aquele tempo de estar com a mãe. Mas aqueles ciúmes da mãe ou do pai em relação ao filho vai levá-lo, né, a esse entristecimento ou até mesmo uma cobrança excessiva, cobrando do filho que ele esteja. Mas veja, isso não é o propósito, isso é uma questão que ela está pensando, olha só, pensando nela e não no filho, né? O segundo ponto que leva, né, que as atitudes que demonstram que os pais estão com este ciúme familiar, dificuldade em lidar com a independência do filho, aqueles pais que são superprotetores, sempre pensando, o que vai acontecer, né, e cuidando, levando, conduzindo, e se preocupando, incomodando, né? Veja, ele está com dificuldade de lidar com essa independência. Mas, veja, irmãos, a Bíblia diz que a natureza nos ensina, né? O que acontece, por exemplo, com a mãe?
a mãe de uma mãe passarinho, né? O filho fica no ninho, ela alimenta aquele passarinho, correto? E o que ocorre depois? Depois, quando aquele passarinho já chega já num determinado tamanho, determinada estrutura, a própria mãe, isso, se os irmãos não viram, isso pode ter na internet, a própria mãe vai lá e joga o filho do ninho para que ele aprenda a voar, para que ele possa dar os seus voos, para que ele cumpra com o objetivo dele de ave, que é sair do ninho. Agora, o pai e os pais que têm ele não vai, tem esses ciúmes familiar, vai ter dificuldade de lidar com a independência. E o terceiro ponto pode ter esta rivalidade com outras figuras de autoridade. Então, por exemplo, o filho lá entra na juventude lá e tem uma convivência maior com o líder da juventude do que propriamente com os pais. Não conta mais segredos da sua vida, coisas da sua vida, para o líder da juventude do que com os pais. Aí a mãe e o pai ficam chateadas, ficam com aquele receio, com aquele ressentimento, melhor dizendo, com aquele filho, mas isso tudo provocado pelo quê? Pelos ciúmes. Então, olha o que a Bíblia diz em Colossenses 3:21. Pais, não irritei os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Em relação aos filhos diz, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Então, veja, os filhos devem obedecer aos pais naquilo que devem obedecer ao Senhor. Olha que a lição está nos mostrando algo bem interessante, irmãos. Que os filhos do crente não são seus, são do Senhor. Deus emprestou essas crianças para que sejam criadas para Ele. E se Deus o chamar para a sua obra, entregue-o, não retenha o filho para si. Ele é do Senhor. Glória a Deus. É o caso de Ana. Que Ana pediu aquele filho para Deus, mas a Bíblia diz que ela entregou, ela criou, desmamou Samuel no tempo devido, ela entregou para o sacerdote. Glória a Deus. Agora, olha só, meus irmãos, o que a Bíblia nos fala a respeito disso. Eu quero deixar essa palavra aqui para os pais que estão me ouvindo, que me ouvirão posteriormente, estão me ouvindo, né? Salmo 127, 4. Olha só o que a Bíblia diz. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então veja, esse é o foco principal dos pais. Não ser dominadores, não ter os seus filhos como são donos, mas assim, pensar, eles são de Deus. E a Bíblia diz que eles são como flechas na mão do valente. Aleluia. Ou seja, para voar, para destruir com obras do diabo. O que faz uma flecha? Uma flecha, ela é uma arma de ataque, uma arma de destruição, uma arma que vai atingir o inimigo. E a Bíblia, então, está mostrando isso. Então, o pai tem que entender isso. Eu estou criando meu filho para Deus. Estou criando meu filho para agradar a Deus, para que ele seja um homem de Deus, que possa vencer, ajudar a igreja nesse propósito central de destruição de obras do diabo e alcance as almas. Aleluia. Veja, pai e mãe que está me ouvindo aqui, né? O seu filho deve ser não um canguru dentro da tua bolsa, mas uma flecha dentro da tua aljava. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Um outro aspecto, meus irmãos, aqui do ciúmes por pessoas, neste âmbito do ciúme conjugal. Então, o ciúme conjugal é o mais amplamente estudado e também, podemos assim, então, até afirmar o mais destrutivo. Quantos casais, quantas famílias foram destruídas por conta dos ciúmes? De não saberem lidar, de ser uma pessoa, por exemplo, que não é crente, ela não tem esse identificador que nós recebemos hoje, não tem esse conhecimento da palavra. Então, veja, ela é completamente envolvida. Então, se ela é assaltada por algum sentimento em relação a esses ciúmes, o que vai acontecer?
ela já vai agir em reação àquele sentimento que ela está sentindo. E isso, então, trazer grandes prejuízos para o seu matrimônio. Mas vejamos, nós que somos crentes, Deus está nos dando aqui, aleluia, glória a Deus por isso, irmãos, bendito é o nome de Jesus. Deus, então, está nos dando aqui estas receitas, essa orientação de como devemos, então, fazer para que não vivamos e não caiamos nestes aspectos na obra da carne de ciúmes, e aqui, então, o ciúmes conjugal. Então, olha só o que a Bíblia nos mostra. A lição está nos mostrando, tanto o marido como a mulher devem saber que não são proprietários do cônjuge. Mas a Bíblia nos adverte, 1 Coríntios 7, 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Então, veja, o marido não tem posse sobre a esposa e a esposa não tem posse sobre o marido. Mas alguém pode dizer assim, mas irmão Paulo, lá na primeira carta de Coríntios, no capítulo 7 de 1 Coríntios, vamos chegar ali, 1 Coríntios capítulo 7, olha o que a Bíblia diz, 7, mas lá no 1 Coríntios capítulo 7, no versículo 1 Coríntios 7, do 1 ao 6, agora aqui, ó. Olha só o que a Bíblia diz, lá está escrito, 4, a mulher não tem poder sobre o próprio corpo, e sim o marido, e também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, e sim a mulher. Tá, não, Paulo, mas isso é meio contraditório, então, porque a Bíblia diz que por preço nós somos comprados e não somos escravos de homens, mas agora a Bíblia está dizendo aqui que o marido, o corpo dele é meu e eu sou dele. Mas veja, aqui não é um aspecto de propriedade, de possessão no sentido, num sentido geral, no sentido amplo, né? Mas no sentido aqui específico da relação íntima do casal. Está dizendo, ó, o corpo do esposo é da esposa. E o corpo, no sentido específico da relação íntima do casal, né? Está falando isso. Então, olha, que o único direito que um tem sobre o outro é o relacionado ao sexo. Tá? Agora, a Bíblia mostra esses dois aspectos, né? Um aspecto, por exemplo, da esposa que deve ser submissa ao seu marido, e também o esposo deve amar a sua esposa. Agora, esta sujeição não deve ser agora que o marido deve trazer toda estes ataques de ciúmes na vida em relação à sua esposa, por conta que ele é o cabeça e que ela tem que estar em sujeição. Não, mas tratando ela, como diz a Bíblia, com sabedoria, com discernimento, até porque, veja, a Bíblia diz em 1 Pedro 3,7 que a oração do marido ela é interrompida quando este tratamento com a esposa ele não é conforme aquilo que Deus estabeleceu. Então, veja, em que casos agora que o que leva, que casos que nós vamos observar esses ciúmes em relação a esse ciúmes conjugal? A lição está nos dizendo, o ciúmes leva a pessoa a querer o cônjuge só para si, querendo dominar o que olha, o que vê, o que ouve, os horários. O ciúme pensa que tudo é ameaça para lhe fazer perder a posse do cônjuge. Seus amigos, qualquer pessoa do sexo oposto, membros da família do cônjuge e até mesmo a obra de Deus. Então, tudo a pessoa já, veja, ela não quer compartilhar o seu esposo, nem com Deus. Olha que coisa terrível, irmãos, é esta obra da carne. Então, veja, o casal em situações cotidianas, ele vai ter estas suspeitas exageradas. Né? Se, por exemplo, se o marido se atrasou, se a esposa se atrasou com os minutos, já vai ficar suspeitando. Né? Se alguém o elogia, ou ele elogia alguém, ela já fica suspeitando, mas será que não me ama mais? Será que não? Veja, já fica toda insegura em relação àquilo. Mas olha só o que a Bíblia diz sobre as consequências dos ciúmes. É duro como a sepultura os ciúmes. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Então veja, irmãos, se a pessoa vive assim, é uma sujeição não legítima que sufoca a pessoa. E aí veja, irmãos, olha só o que a Bíblia está dizendo aqui, que é como a sepultura, são brasas de fogo.
com um labaredo. Então, veja, vai trazer todo um sofrimento, vai trazer todo um prejuízo terrível na vida de um casal, uma destruição terrível por conta desse ciúme, dessa obra da carne. E a Bíblia, eu estava estudando e pesquisando alguns exemplos na Bíblia a respeito dos ciúmes, e vejamos como é destruidor os ciúmes e as consequências terríveis que ele tem. A Bíblia diz, dá o exemplo, por exemplo, falei de forma redundante, né? O exemplo de Lia e Raquel, olha só que coisa terrível, irmãos, ali, em que a Bíblia diz que, veja, a Raquel com a Lia não era inveja. Por quê? Porque a Raquel, ela não estava dizendo assim, ela não queria que Lia não tivesse filhos. Não, ela queria ter filho como ela, né? A diferença, já vimos na lição da inveja, por exemplo, aquelas mulheres lá que chegaram para Salomão, uma não queria que a outra tivesse o filho. Isso era inveja, ela não queria que a outra tivesse. Agora os ciúmes não, a Raquel tinha ciúmes da Lia porque ela não podia ter filhos e Lia tinha. Ela não disse assim, que Lia não tenha filhos. Não, eu quero ter filhos como a Lia. E vejamos o ato destruidor, a ação destruidora dos ciúmes, que tanto aquilo afetou Lia e Raquel, como aquela relação conjugal ali com Jacó, como também posteriormente ou futuramente até com seus próprios filhos. Porque como que os filhos de Lia tratou o filho de Raquel, que era o José. Olha o tratamento que ele recebeu, né, desses ciúmes. Então, aqueles ciúmes de Raquel, e a Lia, né, Raquel por Lia, Lia por Raquel, depois fez com que também os filhos de Lia tivessem ciúmes do filho de Raquel. Então, olha que coisa tão destruidora aquilo que os irmãos de José fizeram com ele, por conta desses ciúmes, por conta desse reflexo que foram causados. Então, imagina quantos prejuízos se tem, quantos desgastes dentro de um matrimônio em relação a esta vida de ciúmes. Agora, a lição está nos mostrando que o amor é conquistado com amor. Olha o que a Bíblia diz. Nós amamos a Cristo porque Ele nos amou primeiro, pois o amor de Cristo nos constrange. Então veja, esta conquista não deve ser por cobranças, por inseguranças, por suspeitas, por tramas, né? Enfim, mas por amor. E este amor então vai levar esta condição, esta condução também, condição e condução de um matrimônio que vai agradar a Deus sem ciúmes. Glória a Deus. O outro caso de ciúmes por pessoa aqui, irmãos, é o ciúmes entre amigos. Então vejamos, olha só esta abrangência dos ciúmes, até mesmo em relação aos amigos. Então veja, uma pessoa que ela é carente, às vezes ela se entrega numa amizade, ela se dedica numa amizade, e às vezes ela acaba esperando que o outro lhe dê a mesma, o mesmo retorno em relação àquele investimento que ela está fazendo naquela amizade. Então veja, surgiu aquele sentimento, um sentimento de domínio que ele tem um pelo outro. E como vai se refletir isso? Quando aparecer ali um novo amigo, ele já vai ficar com aquela coisa. Mas agora ele não é mais antes, ele falava só comigo, agora ele está falando com o outro. Por atenção em grupo, então às vezes ele está num grupo com esse amigo dá atenção para o grupo, não dá atenção para ele já fica todo errado em relação àquele sentimento que ele está gerando. Segredos compartilhados, né? Então veja, se ele sabe que aquele amigo não contou um segredo para ele já desfaz aquela amizade, já corta totalmente aquela amizade, ele se sente traído, se sente ofendido com o seu amigo, porque o seu amigo não contou o segredo para ele. E o sentido também nesse aspecto que vai se refletir os ciúmes na amizade, quando tem elogios e reconhecimento. Então, se esse amigo, pelo qual ele tem essa entrega, começa a elogiar e reconhecer outras pessoas, ele já fica enciumado com aquilo, né? Agora vejamos, o que a Bíblia está nos mostrando? Primeiramente, que isso é carne e vai trazer sempre problemas. Agora, olha que interessante, irmãos.
a Bíblia nos mostra a amizade de de Davi e Jonatas. Olha que amizade tremenda aquilo ali, irmãos. A Bíblia diz que olha só, Jonatas era filho de Saul. Aí quando Davi vem e mata Golias, Davi não era ninguém, não era conhecido. E aí ele recebe já essa notoriedade, esse destaque. Davi já recebe esse destaque. Ou seja, ele fica já maior do que o príncipe. Ele já se torna mais famoso, mais conhecido do que o príncipe. A fama de Davi, imagina Davi na idade que ele tinha, matou um gigante. Aquilo que bem se espalhou, Davi, quem sabe, né, todo mundo queria conhecer Davi, enfim, ele passou o destaque até mesmo em relação ao príncipe. Mas qual foi o sentimento de Jonatas por Davi? A Bíblia diz que a sua alma se afeiçoou. E, se não me engano, ele deu a armadura, Jonatas deu a armadura dele para Davi. Na sequência, depois, da narrativa bíblica, vai mostrar que Jonatas defendeu Davi em relação ao seu pai. Então, veja, ele considerava mais a amizade que ele tinha com Davi do que sua própria família. Obviamente que a sua família estava contrária à palavra de Deus. Saul tinha ciúmes e também inveja, porque depois ele quis matar, depois não aceitou aquele reconhecimento que Davi estava recebendo. E o próprio Jonatas foi leal. Veja, Jonatas mostrou lealdade, mostrou confiança também em relação àquela amizade que ele tinha com Davi. E aquela amizade foi tão maravilhosa, irmãos, veja, sem ciúmes, sem nada. Simplesmente por uma vontade de Deus, Jonatas reconhecendo a autoridade que Deus tinha dado para Davi. E Davi, olha só, Jonatas sempre plantando naquela amizade, né, protegendo Davi. Depois fez aquela comunicação ali com Davi para ver se o seu pai, como é que estava o seu pai em relação a ele, em relação a Davi, né? E depois, o que Jonatas plantou com essas atitudes de amizade, né, de lealdade com Davi. Depois o próprio Davi, quando eles fizeram aquela aliança, Jonatas já tinha falecido, Jonatas já tinha passado anos disso, né? Tinha passado anos. E depois Davi foi leal e cumpriu com a aliança, e trouxe Mefibosete para morar com ele no templo, no palácio. Então, olha que coisa tremenda isso, irmãos. Veja, uma amizade não fundamentada em ciúmes, mas uma amizade fundamentada em Deus, em fazer as coisas para Deus e naquilo também que agradava a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, que coisa maravilhosa, irmãos, esses exemplos da palavra de Deus, né? Imagina, se passaram-se, não sei exatamente, vamos supor que 30 anos, Davi era rei, lá, Jonatas já tinha morrido e Davi disse, tem alguém ainda da família de Jonatas? Busca Mefibosete lá, que ele vai se assentar comigo na mesa. Veja, essa lealdade que mesmo após a morte, Davi continuava leal ao seu amigo. Glória a Deus, aleluia. Agora, por fim, meus irmãos, vamos ver o ciúme hierárquico. É o sentimento de posse que o líder carnal sente pelos seus subordinados. A palavra de Deus trata desses dois tipos de sentimento na posse de chefe para liderado. Então, os dois casos, o caso do ciúme patronal e o ciúme pastoral. No ciúme patronal é quando um patrão ele entende que o fato de ele pagar o empregado, ele tem aquela posse, aquela exclusividade sobre o empregado. E ele vai, então, tratar, né, a Bíblia usa aqui a expressão em Efésios capítulo 6, versículo 9, que Deus diz o seguinte, né, Efésios 6, 9, e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, em relação aos servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor tanto deles como o vosso está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então veja, aí ele vai dizer, vai ameaçar, você vai se arrepender quando você sair daqui, né? Se aquele liderado ele está se aproximando lá dos gestores, ele já fica enciumado, não, porque ele está próximo. Ou se aquele liderado ele vai se destacar até mesmo mais do que ele também já tem esses ciúmes.
tudo por conta desse sentimento de posse que ele vai ter. Agora, olha só o que a Bíblia nos mostra, irmãos. Veja, o mesmo Senhor, a lição está nos mostrando isso, né? Olha só, o mesmo Senhor do empregado é o Senhor do patrão. Ele é Senhor de ambos, e diante do Senhor não há acepção de pessoas. Aleluia, glória a Deus. Então veja, o mesmo Senhor do patrão é o Senhor do empregado. O empregado, obviamente, que ele não vai agir, né, de forma despretensiosa, não vai trabalhar, ser relapso, né? Porque a Bíblia diz aqui que o empregado deve trabalhar como se estivesse trabalhando para Deus. Essa é a orientação de Deus para o empregado. Agora, o empregador, aqui o patrão, deve entender também que ele tem que o empregado, o mesmo patrão dele, ele é patrão do empregado, mas acima dele tem o patrão que é Deus e que também é patrão do empregado. Aleluia, glória a Deus. E veja, e Deus então vai estar sobre eles, e Deus vai estar então agindo na vida tanto do empregado quanto do patrão. Então veja, sem ciúmes, mas entendendo o propósito de Deus para a vida daquele empregado. E o último caso, então, meus irmãos, nesse ciúme por pessoas, é o ciúme pastoral. Nós já lemos no início da nossa lição, mas vamos ler novamente. Olha só o que diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 2 e 3. Pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então vejam, a característica desse ciúme pastoral é isso aqui, como dominadores. Então aquele que tem, aquele pastor, aquele obreiro, aquele líder espiritual, ele vai ter estes ciúmes deles que vai levar ele ao quê? Ao xingamento, vai maltratar, humilhar, gritar, tratar todos com mão de ferro. Isso vai ser vergonhoso e será cobrado diante de Deus. Então vejam, mas ele não pagou o preço por aquele empregado, por aquele irmão, por aquele obreiro que ele está liderando, né? O caso dos ciúmes que nós vimos, ciúme patronal, ainda que ele pode até ser mais, podemos dizer assim, mais assaltado por um sentimento de ciúmes, porque ele pode pensar assim, eu estou pagando ele. Eu estou pagando ele tem que fazer o que eu mando e as coisas que eu faço da minha forma, da minha maneira, e humilha, maltrata, e tem ciúmes se o outro vai pegar, enfim. Mas aqui no ciúmes pastoral, não. Ele não pagou o preço por aquela alma, por aquela pessoa. Né? Então veja, como é que ele vai agir quando ele está tomado pelos ciúmes? Ele tem ciúmes de outro pastor, de outro líder. Então, se aquele membro ele vai procurar um outro pastor, né, ou ele vai em uma outra igreja, ele já fica todo, já se sente, né, tem o seu ego ferido, fica triste por isso. Resistência, né, por participar em outras igrejas. Então, por exemplo, se aquela igreja, a congregação dele vai estar, tem que fazer uma apresentação, uma representação em outra igreja, em outra área, em outra região, ele já fica também, né, aquilo deixa ele mal em relação àquela situação. Controle sobre os relacionamentos dentro da igreja, o medo de perder os seus membros. E depois, por fim, a desconfiança em relação aos outros conselheiros, o ego ferido. Então, se ele descobre que o membro ele está se aconselhando com outro pastor, ele já fica com o seu ego ferido, já fica triste. Mas por que não procurou? Eu sou o pastor, eu estou aqui. Então, veja que perca de foco, né, irmãos? Que destruição, que coisa sem necessidade é isso. Porque, veja, irmãos, primeiramente, a alma não é nossa, né? As almas não são nossas, são de Deus, Deus que pagou o preço. E o objetivo é sempre agradar a Deus. E conduzir, trazer aquelas pessoas não para mim, mas conduzi-las para Deus, levar elas, apresentar elas diante de Deus. Não para mim. Aleluia, glória a Deus.
Oh, coisa boa, irmãos, nós estamos aqui sentindo a presença de Deus, Deus está falando conosco, de uma forma muito especial, veja, entregar para Deus. Então, o que o obreiro deve fazer, então, para não estar com este ciúme pastoral? Eu gosto muito daquela oração de Elias, que ele diz assim, Senhor, mostra que Tu és Deus e que eu sou Teu servo. Então, esse é o objetivo, a liderança, os líderes, os liderados, melhor dizendo, eles devem ver que eu sou homem de Deus. Nessa oração, né? Mostra, Deus, para eles que Tu és Deus e que eu sou Teu servo, eu estou contigo. E o próprio Deus fez isso com Moisés, irmãos, quando disse para eles, olha, vai lá, Moisés, eu vou mostrar para eles que eu sou na tua vida. Né? Aí o nosso pastor, o pastor Humberto, traz aqui um exemplo de um conselho que o pastor Otávio, seu pai, deu para ele, que ele diz assim, olha, quando tu chegar para assumir alguma coisa, não muda nada, não imponha nada, ore e jejua, ouça a voz de Deus. Primeira coisa, deixa que eles vejam que tu é homem de Deus. Depois que eles verem isso, terá mais que subordinados, terão companheiros que te seguirão nas missões mais difíceis. A liderança cristã não se exige e nem se conquista com atributos humanos, se recebe de Deus mediante a comunhão com Ele. Veja, não se exige na conquista de atributos humanos, mas é Deus. Deus que dá, que confere esta liderança para o pastor, para o obreiro. Agora, irmãos, olha só que coisa tremenda é isso, a palavra de Deus, né? Veja, eu fiquei pensando uma coisa, naquela narrativa ali dos 3 valentes com Davi. Olha a liderança que tinha Davi, irmãos. A liderança que tinha Davi, a tal ponto que Davi ele suspirou a Bíblia dele. Ele não disse assim, eu quero uma água que está lá na fonte junto dos filisteus. Não, ele não disse isso. Ele suspirou, disse assim, quem me dera eu bebesse da água que está junto da fonte, lá que estava mais próximo do arraial dos filisteus. Ele não disse que queria, era só um suspiro, um desejo que, né? Quem me dera, ele traz a seguinte ideia, né? Eu queria isso, mas não tem como. Quem me dera, a pessoa pensa assim, diz assim, quem me dera se eu tivesse, né? Por exemplo, se eu tivesse hoje 50 mil reais, né? Se eu tivesse 100 mil, é o quem me dera, né? Se eu tivesse isso, mas eu não vou ter. Então, Davi, ele usou essa expressão, quem me dera se eu tivesse lá. Mas mesmo apenas um desejo que Davi sabia que não poderia ser cumprido. Quando Davi disse isso, irmãos, a Bíblia diz que os 3 valentes eles romperam com as fileiras dos filisteus, se arriscaram e trouxeram água para Davi. Aleluia! Glória a Deus! Olha que liderança que tinha Davi, irmãos. Olha que coisa tremenda. A lição está falando aqui, né? Terás companheiros que te seguirão nas missões mais difíceis. Numa liderança conquistada em Deus, não como dominador do rebanho, não com xingamento, com possessão, não, mas em Deus. E Davi tinha essa liderança em Deus, porque apenas um suspiro seu já fazia com que os seus liderados lá, os seus valentes já fossem lá. E quando Davi pegou aquela água, ele disse, olha, aí veja, olha só a contrapartida de Davi, né? Porque veja, se ele toma aquela água, embora que os valentes ficassem satisfeitos por ter feito aquela atitude, mas Davi aí mostra a liderança dele e aumenta ainda o grau de intensidade de liderança, que ele disse assim, eu não posso tomar essa água aqui. Essa água aqui tem preço de sangue. E ele derrama e oferece como oferta de libação para Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Olha que liderança extraordinária, irmãos. E aí, quem sabe, com certeza, os valentes ali ficam, meu Deus, a estima de Davi, o reconhecimento de Davi como homem de Deus vai lá nas alturas, porque olha as atitudes que Davi tinha em relação a isso. Mas Davi não era dominador do rebanho, não tinha ciúmes, mas ele, com seu exemplo, como modelo do rebanho, como diz a Bíblia, Davi dava o exemplo e com isso ele trouxe aqueles valentes que foram até o fim com ele no propósito de Deus.
sem ciúmes, mas mostrando que ele era um homem de Deus. Aleluia! Vamos ler a conclusão? Se o cristão verificar que em sua vida existem traços de qualquer obra da carne, não deve facilitar a ação maligna. Deve levar a sério o assunto e batalhar com Deus. Dias de jejum, horas de oração, noites de vigília, até sentir que a sua carne baqueou e que o Espírito levanta a bandeira da vitória no coração do crente. Não me esqueça, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Glória a Deus! Oh, irmãos, coisa tremenda, poderosa é a palavra de Deus. Glória a Jesus! Vamos estar orando agora, finalizando esta lição, e que o Espírito Santo possa continuar falando, continuar comunicando aos corações dos irmãos. Lembra que eu falei, nós recebemos esse identificador aí de ciúmes. Quando identificar ele, nós vamos mortificar naquela luta de Jacó, né? Aquela luta pegada, né? Com garra, para que obtenhamos esta vitória contra esta obra da carne tão terrível. Oramos ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por mais esta aula, te louvamos, Senhor, por mais esta oportunidade, Senhor. Que o Senhor possa nos dar graça neste identificador de ciúmes, que possamos obter vitória, Senhor, e assim não trazer estes prejuízos, seja na área conjugal, seja na área familiar, na área profissional, na área eclesiástica, na igreja, Senhor. Não deixamos ser assaltados, ser movidos, contaminados pelos ciúmes, mas que venhamos a ter estes zelos, os zelos positivos, Senhor, por aquilo que o Senhor quer, por aquilo que o Senhor estabeleceu na Tua palavra. O Senhor disse que nós devemos ter uns zelos, estes zelos pela nossa alma. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Senhor, este zelo pelo chamado, por querer fazer aquilo que o Senhor tem, Senhor. E lutando contra o diabo, contra a carne, contra o mundo, contra os pensamentos, de forma a exercitar este zelo, Senhor, por aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus, a paz do Senhor. Meu coração, ao recordar se canta, e o meu viver não mais tristeza é. Sabes por quê? Há uma estrada que ao